Já que nós estamos falando, né, aqui no RIC Notícias sobre essas questões de segurança pública, olha só, uma onda de roubos vem preocupando os moradores e também comerciantes aqui de Cascavel. Mas a principal reclamação, por parte das vítimas, é que os bandidos, em alguns casos, são presos, mas no outro dia já estão na rua novamente para voltar a cometer crimes. A polícia literalmente tem enxugado gelo, porque eles prendem e a justiça solta. De cara limpa e em plena luz do dia, este homem furtou uma loja de sapatos que fica na Rua Paraná, bem no centro de Cascavel. Em aproximadamente 1 minuto, ele quebrou o vidro da fachada e levou 2 aparelhos celulares e uma quantidade em dinheiro. A ação causou dor de cabeça para os funcionários do local. A gente teve que entrar em contato com seguradora, com vidraceiro, com funcionárias da loja, né, para a gente vir ver o que estava acontecendo. Adquiriu os celulares para voltar a atender as nossas clientes. Então é um desgaste unificado. Mesmo com câmeras e outros dispositivos de segurança, os criminosos não se intimidam e realizam os furtos. Muitos deles cometem o mesmo crime diversas vezes. São presos, mas acabam soltos logo em seguida. Essa igreja católica localizada no bairro Claudete, aqui em Cascavel, foi alvo de um criminoso na madrugada dessa segunda-feira. A gente já pode ver os rastros deixados por esse homem. Primeiro ele arrancou a barra de ferro para conseguir ter acesso aqui a essa caixa com alguns fios. E mais aqui do lado a gente também pode ver a tampa da caixa de força deixada no chão e mais alguns fios arrancados ali na frente. Esses objetos seriam furtados e vendidos para que esse homem comprasse algumas drogas. Segundo a Polícia Militar, ele já foi preso 7 vezes pelo crime de furto, mas em todas retornou às ruas. Esse advogado explica que o crime de furto tem uma pena leve. E como não há violência envolvida, o praticante tem o direito de responder o processo em liberdade. Durante a soltura dele, o processo ele perde uma prioridade. A prioridade é para réus presos. A partir desse momento, o sujeito, mesmo ele tendo respondido um procedimento, ou seja, preso em flagrante, ele ainda tem o devido processo legal. Até ele ser condenado por aquele flagrante leva um tempo. E nesse intermédio de tempo é onde acontece a situação do sujeito. Ser preso, ser posto em liberdade, voltar a ser preso. Para que um criminoso seja preso pelo crime de furto, é necessário que haja uma soma de condenações. E por isso a denúncia é muito importante. Houve furto, precisa denunciar, precisa registrar o boletim de ocorrência, porque identificando o autor desses furtos, ele vai ter vários crimes imputados a ele. E aí sim a pena pode ficar alta e isso impedir de substituir a pena por prestação de serviço à comunidade e ele ter que ficar preso e responder pelo crime. Enquanto a justiça demora a condenar os criminosos, os comerciantes ficam apreensivos pela possibilidade de serem novamente alvos de furtos. Empreender no Brasil é difícil para você manter esse empreendimento. Aí vem essas pessoas, esses meliantes, fazem isso, a gente gasta o tempo, gasta dinheiro, por mais que as lojas hoje em dia muitas têm seguro, você gasta esse tempo. E esse tempo muitas vezes você poderia estar gastando pensando em atender clientes, em vender os seus produtos e agora a gente está aqui, né? Falou tudo essa comerciante, essa empresária. É fácil empreender no país? Não. Você que é empresário, você que é empreendedor, sabe o que eu estou falando. Até os microempreendedores individuais. Cada dia que passa, são impostos, são taxas, é uma burocracia econômica absurdamente conhecida por todos. E aí, de repente, acontece esse tipo de situação. A vitrine é arrombada, o vidro quebrado, produtos são furtados e aquela sensação de impunidade ronda não só o comerciante, mas todos nós que somos cidadãos de bem. E aí, como fica? Eu não vou mais registrar o furto, porque não adianta. Não, é preciso registrar, assim como o próprio advogado falou na reportagem. Porque aí as condenações vão acontecendo, né? Se bem que hoje no país a gente vê cada decisão tomada pelas altas cortes, né, do país que deixam a gente assim indignado em algumas situações. Mas precisamos acreditar na justiça. Enquanto não acontecer uma reformulação no Código Penal, né, nas questões mais burocráticas, criminalmente falando, a gente tem que conviver com esse tipo de situação. Jamais fazer justiça com as próprias mãos, porque aí o comerciante pode se complicar mais ainda, né? Vamos aguardando.